E aí, você é acionista do Magazine Luiza? Me diz aqui embaixo se você tem ações do Magalu ou não e qual é o seu preço médio. Bom, recentemente circularam aí notícias de que a Luiza Trajano, controladora do Magazine Luiza, estaria fazendo um abaixo-assinado para pedir que o presidente do Banco Central reduza os juros. E aí algumas pessoas começaram a falar, poxa, será que o Magazine Luiza está quebrando, está falindo? Que desespero é esse? Né? Então, nesse vídeo aqui, nós vamos analisar como é que está a situação financeira do Magazine Luiza. Qual é a perspectiva de investimento nesta empresa? Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal e marca o sininho que aí você vai receber a notificação de outros vídeos como esse quando eu postar. Vamos lá para a tela do meu computador. Bom, e primeiro de tudo é importante que você perceba aqui, né? Esse vídeo não é recomendação nem de compra e nem de venda. Eu não sou analista, eu sou um investidor comum, pessoa física, nem tenho autorização para recomendar nada a ninguém. E nem eu quero, tá? O que eu vou divulgar aqui é a minha opinião pessoal, a minha análise, o meu estudo pessoal sobre a empresa e eu posso estar completamente errada. Então, olha, analise esse vídeo como um conteúdo educacional que traga informações e ponderações para que você mesmo tome as suas decisões. Bom, olha só, começou a partir daí na Magazine Luiza. Luiza Trajano faz abaixo-assinado para pressionar Banco Central pelo corte da Selic. E aí a turma ficou falando, o Magazine Luiza vai quebrar e tá um desespero muito grande, será que é isso? Bom, e aí naturalmente, né, as pessoas começam a lembrar lá da história do carnezinho gostoso do Magalu, né? Que tem uma altíssima taxa de juros que, olha só, pode triplicar o preço de um celular. E aí as pessoas ficam logo falando, quer reduzir o juro do Banco Central, mas não reduz o juro para o seu cliente, né? Todas as especulações que a mídia faz aí, né? Mas a verdade é que sim, existe esse medo de quebrar. A gente sabe que o Magazine Luiza é uma empresa de varejo e que empresas de varejo atuam num setor de fortíssima concorrência, de margens baixas e que naturalmente são muito suscetíveis a fatores macroeconômicos, né? Então tá aqui a notícia, Luiza Trajano admite que tem medo de quebrar e clama por redução de juros, né? Foi a manchete aí publicada aí no Redação Oeste. Bom, e aí olhando o gráfico da empresa, a gente pode perceber aqui, né, que de fato, olha só a curva que se faz aqui. Primeiro, né, até o ano ali de 2019, 2020, a empresa cresceu fortemente nos seus preços, a sua cotação extremamente valorizada, chegando aí por volta de R$28 em julho ali, no segundo semestre de 2020, e desde então acumula uma queda terrível de preços, né, saindo lá da casa dos R$28 para a faixa dos R$3 de cotação. Uma redução de preços absurdamente violenta. Será mesmo que a empresa valia tudo isso quando chegou a R$28? Será mesmo que ela está tão desvalorizada? Será que esse valor hoje está justo também? Bom, vamos analisar. E aqui novamente a gente percebe que nos últimos 5 anos, quem investiu em Magalu, infelizmente, está no prejuízo. Né? Quem investiu R$1.000 há 5 anos, hoje teria apenas 871, né? Perdendo aqui para todos os comparativos que o site Investidor 10 nos trouxe em comparação. Enquanto o Ibov subiu 58% nesse período, o Magazine Luiza estaria hoje com menos 12%. Né? Muito triste para quem confiou nessa empresa quando ela estava nos preços altos. Né? Bom, mas olha, a Magazine Luiza é uma empresa que tem buscado trabalhar no seu mercado com excelência. Né? A gente não pode chegar e dizer assim, uma empresa ruim, deficitária. Olha só, alguns resultados aqui da Magazine Luiza. Magalu cresceu acima do mercado em todos os canais, 25% no online e 6% no offline. Isso aqui é da prestação de contas da própria empresa. Né? Outra, nos últimos 3 anos, nosso e-commerce cresceu em média 40% ao ano, atingindo 11 bilhões em vendas no primeiro trimestre de 2023. O que mais? Nos últimos 3 anos, o marketplace da Magalu cresceu em média 52% ao ano, atingindo 4,4 bilhões somente no primeiro trimestre de 2023. E a empresa, olha só que gráfico bonito, continua evoluindo na atração de novos vendedores para o seu marketplace. São 281 mil vendedores, uma marca realmente que chama muita atenção. Bom, mas se a empresa está tendo tantas vitórias assim no aspecto comercial, como é que está o lado gerencial dela? Como é que está o lado financeiro dela? Que você percebe que nós temos um PL, uma relação de preço sobre lucro, de menos 29, ou seja, a empresa dá prejuízo, né? E um prejuízo considerável. Veja que a empresa não tem dividendos sendo pagos nos últimos 12 meses. Margem líquida negativa de 1,9%. A margem EBIT, ou seja, a geração de caixa bruto operacional da empresa, apenas de 1,9%. Muito pouco, um resultado muito baixo. Né? Relação de preço sobre o lucro operacional 30 vezes. Veja que a cotação caiu de R$28 para 3. Né? E ainda assim, o preço dela está 30 vezes maior do que o lucro operacional que ela gera. Realmente, por esse indicador, a empresa ainda estaria cara frente aos resultados que traz. Né? Um ROI, um retorno sobre investimento negativo em 7%, uma dívida líquida de 7 vezes o que ela gera de lucro operacional. Quer dizer, o lucro que a empresa gera operacional levaria 7 anos para cobrir a parte da dívida que excede ao seu caixa. Né? Então, realmente, está grave. Né? Um CAGR de receita de 5 anos de 19%, quer dizer que nos últimos 5 anos, a empresa vem crescendo suas receitas em 19% na média, mas veja só, não cresce o lucro. Não cresce o lucro. A empresa está vendendo muito mais, está arrecadando muito mais, mas ela não cresce o lucro. Né? Isso é preocupante. Tá? Outros dados, né? A margem histórica aqui da margem líquida. Perceba que sempre foi baixo, né? Chegando aqui a um máximo de 4,6%. Poxa, uma empresa desse porte que gera uma margem líquida só de 4% no seu melhor ano, realmente é um setor
de atividades muito perigoso. Veja que deu um vacilozinho ali no caixa de 4%, acabou a margem, né? Então, muito terrível isso. E veja que essa margem mesmo assim vem caindo ao longo dos anos, né? De 19 para cá, ficando negativo, né? Em 2022 e agora no ano de 2023. Né? A margem EBIT, que é a geração de caixa, né? As receitas menos despesas e custos operacionais. Veja que sempre foi baixo, né? O máximo que teve aqui foi 7%. E hoje a gente vem decrescendo essa eficiência da companhia e nós temos aqui uma margem EBIT de apenas 1,9%. O retorno sobre investimento. O retorno já foi bom. Aqui, ó, em 2018 chegou a dar 25% de retorno. Aí, bacana. Mas veja, ó, que depois foi ladeira abaixo. Hoje o retorno está negativo, em menos 7%. Né? E aí a dívida líquida da companhia, que é a relação entre o montante de dívidas que ela tem, menos o caixa que ela tem para pagar essa dívida, dá a dívida líquida. E aí você pega esse valor e divide pelo que ela gera de caixa. Dá 7. Quer dizer que a Magalu precisaria pegar todo o seu lucro de 7 anos só para pagar a dívida que excede ao seu caixa. Né? Então veja que é realmente uma situação de endividamento aqui séria. Tá? E aí veja, ó, nesse gráfico aqui, a gente observa que as receitas da companhia, ó, foram subindo a escadinha aqui, ó, subindo, mas olha a linhazinha do lucro aqui embaixo. Bem acanhadazinha, né? Ó, tá abaixo de 0 agora, ou seja, tá dando prejuízo. Então quer dizer, quanto mais a empresa arrecada, menos ela ganha. Né? Isso aqui é um indicativo pra gente de que a situação financeira não é confortável, para ser assim generoso, tá? Bom, e aqui um checklist lá do site Investidor 10, que eu acho muito interessante de olhar quando eu vou escolher uma empresa para investir. Eu sempre procuro uma empresa nota 10, mas veja que a Magalu aqui, ó, só nota 4. Então, é uma empresa que não tem dado lucro recorrente nos últimos 20 trimestres, aliás. É uma empresa que não possui um bom retorno sobre investimento. É uma empresa que tem dado prejuízo. É uma empresa que não paga dividendos. Eu não consigo nem pensar em ter uma empresa que não paga dividendos. Né? A finalidade de eu ser sócio de uma empresa é ela me pagar uma parte dos lucros. Se ela não me paga, eu não quero ser sócio dessa empresa. Né? A empresa também não apresentou crescimento de lucros nos últimos 5 anos e a empresa não é bem avaliada lá pelos usuários do site Investidor 10. Né? Então, a empresa aqui que no checklist ficaria com uma nota muito baixa lá nessa plataforma. Né? E aí, quando a gente vê, né, o patrimônio da empresa, você vê, ó, que é um patrimônio robusto. 34 bilhões de reais em ativos. 34 bilhões de reais em ativos. Né? Um valor de mercado de 21 bilhões. Né? Mas olha só, o tamanho da dívida, 7 bilhões de dívida bruta. E a dívida líquida, aquela que eu falei, né, é 5 bilhões. Ó, então veja só, a Magalu deve 7,27 bilhões ao mercado. Né? Mas ela tem em caixa 2 bilhões, 2,2 bilhões. Por isso a dívida dela líquida é de 5. Ou seja, se ela pegar o que ela deve e abater o que ela tem, ela fica devendo 5 bilhões. Essa é a dívida líquida. Então, naquele indicador preço por EBIT, né, significa que o lucro operacional que a empresa dá levaria 7 anos para pagar esses 5 bilhões aqui. Né? 5 bilhões a empresa trabalhando só para pagar essa dívida líquida. Né? E aí outros números aqui sobre resultados agora. Perceba aqui que o lucro líquido nos últimos 12 meses foi de menos 728 milhões. A empresa deu prejuízo de 728 milhões. Mas veja que ela gerou de caixa 713 milhões. Quer dizer que na operação dela, aquela operação, ó, compra uma geladeira, vende a geladeira para o cliente final. Nessa operação, somando todas as despesas, todos os custos e a receita, ela gera 700 milhões. Como é que esses 700 milhões gerados de caixa viram 728 milhões de prejuízos? Né? Aí é que tá, né? É o endividamento da empresa que está fazendo a diferença aqui. Né? Veja que para uma dívida de 7 bilhões de reais, você tem uma enorme despesa financeira, você tem que pagar juros dessa dívida aqui. Né? E é isso que está prejudicando o resultado da empresa. E olha que a Magalu, há pouco tempo, era uma empresa que não tinha dívida líquida. Ela tinha mais caixa que dívidas. Quando foi que isso aconteceu, André? Tá aqui, ó. Na setinha amarela, ó. Em 2020, a empresa devia 1,7 bilhão, arredondando, né? Mas a dívida líquida dela era negativa, em 1,2 bilhão. Por quê? Porque ela devia 1,7, mas ela tinha 3 bilhões no caixa. Ou seja, se ela pagasse toda a sua dívida, ainda sobraria 1,2 bilhão. Entende? Por isso que a dívida líquida era negativa. Mas de 2020, essa dívida de 1,69 bilhão pulou mais de 4 vezes para 6,79 bilhões. Olha só, a dívida era de 1,7, arredondando, 1,7 bilhão, pulou para 6,8 bilhões. De um ano para o outro. Né? Eu estou arredondando aqui. Né? E aí a dívida líquida que era negativa, ó, em menos 1,2 bilhões, ficou altíssima em 2,7 bilhões. Ou seja, a companhia começou a ter que pagar juros aqui, né? Falando de uma maneira muito vulgar. É como se ela tivesse entrado num cheque especial grande aqui. Né? E é por isso ó, que a margem líquida e o ROI da empresa, que já não eram altos, foram se deteriorando até chegar em números negativos agora nos últimos 12 meses. Então veja, a dívida que era 1,7 pulou para 6,8, depois para 7,1 e agora já está em 7,27 bilhões. Ou seja, é uma dívida crescente. Veja que em vez da companhia estar abatendo a sua dívida, ela está se endividando mais. Né? E a gente observa aqui um grande salto nessa dívida de 2020 para 2021. E você me pergunta, André, o que de acho aconteceu de 2020 para 2021 para a empresa se endividar tanto assim? Será que foi lá aquela crise humanitária? Não, não foi. Olha só. Magazine Luiza compra 21 empresas em 18 meses. Com a estratégia para ser um super app.
né? Um super app. Então veja, esse endividamento aqui, de 1,7 bilhão para 6,8 bilhão, é porque nesse período aqui, a empresa contraiu crédito, fez empréstimos, financiamentos, para comprar essas empresas. Essas 21 empresas aqui, a Magalu não tinha o dinheiro para comprar não, ela pegou emprestado, né? E aí veja só, o que os gestores mais experientes dizem, né? Olha, quando uma empresa compra outra empresa, há uma união de sinergias. Quer dizer, uma empresa de 2 bilhões compra uma empresa de 500 milhões. Então, se você somar 2 bilhões mais 500 milhões, dá 2,5 bilhões, não é? Mas essa compra é para gerar 4 bilhões em valor. Um exemplo aqui. Ou seja, o resultado é para ser maior do que o valor individual, quando elas se juntam. Isso aí são as sinergias. Porque você aproveita os clientes da outra, os canais de venda da outra, os diferenciais competitivos da outra, aí reduz os funcionários porque o empregado de um passa a prestar serviço para as duas e tal, né? Só que para fazer isso acontecer, você tem que fazer uma integração entre as empresas, né? E isso leva tempo, dá trabalho e é preciso um esforço de gestão muito grande. Isso quando uma empresa compra uma outra empresa. Agora imagina você comprar 21 empresas diferentes no prazo de 18 meses. Quer dizer, foi menos de um mês para cada uma dessas empresas compradas se integrar à operação da Magazine Luiza. Ou seja, além de um investimento muito alto com o dinheiro que a Magazine Luiza não tinha, teve que recorrer ao crédito, ainda teve essa questão de gestão. Eu, particularmente, acredito que não é viável você integrar 21 novas empresas dentro de uma empresa já existente num espaço tão curto de tempo, né? Isso talvez ajude a explicar. Além de ter feito dívida para comprar essas 21 empresas, a compra dessas 21 empresas não se reverteu em lucro. Se reverteu em faturamento. Você vê que em 2020 o faturamento foi de 29 bilhões. E em 2021 foi 35. Em 2022 já foi 37. A Magazine Luiza arrecadou mais. Só que quanto mais ela arrecadou, menos lucro ela teve. Ela dava, aqui ó, o lucro líquido dela era de 390 milhões. E agora é de 728 milhões de prejuízo. A empresa era lucrativa e passou a ser deficitária, né? Então, na minha visão, o grande problema do Magazine Luiza é esse aqui, né? Deu, talvez, alguns passos muito maiores do que a perna, né? Se endividou para comprar muitas outras empresas e, além de se endividar com o valor de uma dívida muito alta, colocando uma carga muito grande nas costas, essas 21 empresas não chegaram imediatamente aumentando o lucro da Magazine Luiza, né? Aqui, a gente tem esse gráfico aqui que foi tirado lá do blog Elas que Lucrem, né? Com as 21 empresas, né? Foram várias em 2020 e várias em 2021. Gente, é muito difícil fazer isso dar certo, né? E aí, olha o resultado aqui. Essa imagem que eu tirei lá da prestação de contas da própria Magazine Luiza. Despesas financeiras. Isso aqui, ó, foi no trimestre, tá? No primeiro trimestre de 2023, ó, que se encerrou aqui em 31/3, tá vendo aqui meu mouse passando? A empresa arrecadou 9 bilhões em receitas. Mas quanto é que ela pagou de despesas financeiras? Só de despesas financeiras? 825 milhões. Isso aqui foi em 3 meses. Veja que o lucro operacional da empresa no ano todo é 700 milhões. 730 milhões, vamos arredondar, né? No ano todo. Mas só em um trimestre ela já gastou 825 milhões só com despesa financeira. André, o que é despesa financeira? É juro. Basicamente são os encargos da dívida. Isso aqui não é a dívida sendo abatida, não. Isso aqui são os encargos, os juros que incidem sobre a dívida. Você está entendendo? Então quase 10% de tudo o que a Magazine recebe é para pagar juro, para pagar, né, os encargos dessa dívida bilionária que ela contraiu. Agora, é lógico que se os juros estão altos, isso está afetando a empresa, é lógico, né? Mas veja que o problema aqui é muito mais grave, porque o juro está alto, mas a nossa Selic, que hoje está em 13%, se ela cair de 13 para 10, não vai fazer uma diferença muito grande aqui. Talvez caia de 820 milhões para 700 milhões. Mesmo assim, a empresa ainda vai estar pagando de encargos e juros num trimestre o que ela consegue gerar de lucro no ano todo. Ou seja, ela vai continuar dando prejuízo mesmo que os juros caiam, né? A não ser que tenha algum número que eu não esteja observando aqui. A não ser que a empresa esteja pensando assim, não, mas aí eu vou aumentar a minha margem, eu vou conseguir vender geladeira mais caro, eu vou conseguir, né, gerar mais caixa, e aí eu vou gerar mais lucro e eu vou conseguir pagar pelo menos essa despesa aqui, financeira. Bom, eu confesso a você que eu não estou muito crente sobre isso não, eu estou descrente, né? Na minha visão, mesmo que os juros baixem, a Magazine Luiza vai continuar dando prejuízo. Ou, na melhor das hipóteses, lucrando muito menos do que poderia ter. Tá lucrando. Porque hoje a companhia vive para pagar encargos financeiros, despesas financeiras de uma dívida bilionária que foi contraída abruptamente de um ano para o outro, né? Eu vejo isso aqui como um problema de gestão e não um problema macroeconômico, né? Então, minha conclusão aqui. A empresa, a Magazine Luiza, ela é muito boa no que faz. Quando você diz assim, ó, é uma empresa de vendas, ela é muito boa em vender. A gente viu os números no começo do vídeo, que os números do marketplace, do e-commerce e até das lojas físicas, tá indo bem. A empresa tá sabendo lutar com seus concorrentes na parte comercial, na parte da operação. Mas veja, ela está num segmento de varejo, que é um dos segmentos mais difíceis da economia. É um negócio que depende de capitalização e crescimento constante. Porque você vende uma geladeira em 10 parcelas, aí você tem que comprar outra à vista. Então você precisa sempre ter mais capital. Quanto mais você vende, mais capital você precisa, né? E precisa crescer, né? É um segmento altamente competitivo, que tem muitas empresas gigantes, inclusive de fora, com muito mais capital, vindo competir agressivamente. É um setor de margens baixíssimas. A gente viu ali que no melhor ano da Magazine Luiza foi 4%.
de margem, enquanto a gente tem outras empresas da Bolsa de Valores que dão 30%, 40%, 60% de margem. Né? Então, realmente, um setor muito difícil e, mais ainda, né? Um setor que depende muito de fatores externos, da taxa de juros, da taxa de emprego, da inflação. Ou seja, por mais que a empresa faça um bom serviço no que ela é boa, que é comercial, vendas, ela acaba se dando mal se o ambiente econômico não for muito bom. Né? Então, é um segmento difícil. Né? E também é forçoso a gente concluir que a empresa parece realmente ter dado passos maiores que as pernas. Saiu comprando muitas empresas de uma vez só, né? Não deu tempo dela agregar a operação dessas empresas no seu dia a dia, vamos dizer assim, para gerar valor. E mais do que isso, ela se endividou muito para adquirir essas outras empresas e agora ela está com uma dívida muito grande, pagando muitos encargos para conseguir manter esse endividamento, né? Que só cresce. Então, na minha opinião, né, eu não sou acionista de Magazine Luiza e não pretendo comprar ações de Magazine Luiza. Acredito, infelizmente, que as perspectivas não são boas. Eu, particularmente, vejo aqui a situação como grave. Né? A geração de caixa que a companhia consegue fazer parece não ser suficiente nem para pagar os juros e os encargos da sua dívida. Né? É como se você tivesse um salário de 10 mil reais, mas você tivesse que pagar só de juro, todo mês, 40 mil reais, 30 mil reais. Né? E você tendo que pagar isso para continuar sobrevivendo. Né? Então, é uma situação muito dura que a companhia está enfrentando. E eu não acredito que só a queda dos juros vai mudar isso, não. Né? Infelizmente, é uma situação muito difícil. E você? O que você acha, hein? Será que eu viajei na maionese aqui? Será que tem algum ponto que eu deixei de observar? Será que é você que tem uma informação aqui que pode colaborar para o nosso debate? Bom, eu não estou aqui para crucificar a empresa. Aliás, eu adoro a Magazine Luiza, sou cliente da Magazine Luiza, acho que é uma empresa extremamente inovadora, muito boa no que ela faz, que é o comercial, mas parece que a situação de gestão financeira dela tá ruim, né? Então, como investidor, eu prefiro ficar de fora, não só agora, mas para o médio e longo prazo. Mas eu queria saber a sua opinião. Me conta aqui embaixo. Talvez a gente discutindo e ouvindo outros pontos de vista, a gente consiga ter um entendimento ainda mais abrangente sobre a nossa querida Magazine Luiza. Um grande abraço e até o próximo vídeo.